tudo bem? Sejam bem-vindos ao 2021, primeira aula de práticas de matemática do ano. Espero que vocês estejam com vontade, com aquela força toda desse ano. A gente ainda está superando muitas coisas, não está? Mas vamos começar com tudo, tá certo? Bom, antes da gente falar da aula, vamos falar um pouquinho sobre o que nós fizemos. Como é que foram suas férias? O que vocês fizeram? A gente está no momento ainda de pandemia, de muitos cuidados, né? Então as férias ainda precisaram ser em isolamento, cuidando, ficando mais em casa. Eu e a minha família ficamos em casa. Ninguém saiu, ninguém viajou, porém nós aproveitamos bastante nossas férias, porque a gente arrumou nossa casa, a gente pintou, a gente brincou junto, a gente estudou. E sabe uma coisa bem legal? A gente até adotou uma gatinha. Nós tínhamos uma cachorrinha e adotamos uma gatinha, uma companheirinha para ela. Então nós fizemos bastante coisas juntos. Nós nos aventuramos na cozinha, fizemos bolo, pão. Então, apesar de terem sido férias em que nós só ficamos em casa, não deixaram de ser divertidas. E ainda precisamos ter muito cuidado, não é mesmo? Estamos com o vírus, ainda precisamos andar de máscara, lavar as mãos, passar álcool, mas temos a novidade da vacina, então a esperança está por aí. Mas eu quero saber um pouquinho das férias de vocês, só que antes eu vou mostrar para vocês como foram as minhas, para vocês verem como também pode ser divertido ficando em casa e tomando os devidos cuidados, tá bom? Então vamos ver? Viram que legal, pessoal? Viram que coisinha mais linda que é aquela gatinha? Viram que lindo que ficou o nosso bolo? Então, muitas coisas puderam ser feitas nessas férias, mesmo a gente ficando em casa. Espero que vocês também tenham aproveitado para a gente começar o ano com força, né? Com vontade. Vamos lá. Não é ainda o que nós gostaríamos, a gente queria estar juntinho, dar um abraço, ficar pertinho, mas ainda assim tem bastante coisa para a gente aprender esse ano, mesmo que seja assim à distância, tá legal? Para a gente começar, eu gostaria que vocês separassem um material de estudo. Esse material vocês também podem pedir na escola caso vocês não tenham, tá bom? Então hoje nós não vamos usar muito tudo isso que tá aí, a gente vai usar um lápis, vai usar papel para anotar, mas durante todo o decorrer do ano, nas aulas, a gente sempre vai precisar de um material ou outro desse, não é muita coisa. Então é uma tesoura, lápis, régua, borracha, lápis de cor. A gente vai usar bastante nas nossas aulas de práticas de matemática material de contagem, então comecem a guardar as tampinhas
Ou se não der para guardar tampinhas, façam bolinhas com papel usado, folha de revista que não precisem mais, ou palitinho, para que a gente tenha sempre em mãos o material de contagem quando for preciso, tá? Se puderem, deixe junto com os materiais das outras aulas das práticas, das outras aulas que vocês têm, para que vocês tenham acesso fácil quando forem começar as aulas, tá bom? Hoje eu vou dar um tempinho para vocês procurarem isso daí, mas é importante que vocês já tenham mais ou menos um lugarzinho em que vocês coloquem o material de todas as aulas que vocês usam, tá legal? Então vamos lá. Pronto, pessoal, acharam os materiais? Não se preocupe se vocês não pegaram tudo, tá? Hoje, basicamente, a gente vai usar o lápis e um material para anotação. Pode ser um bloquinho, pode ser folha de papel, pode ser o caderno, o que vocês tiverem aí, tá bom? Bom, vocês viram as minhas férias, eu falei para vocês como que foi, o que eu fiz, mostrei algumas fotos. É importante a gente fazer esse processo, assim, de lembrar as coisas que nós fizemos. Isso é importante para aprender matemática também, que é uma organização do nosso pensamento. Então, eu também gostaria que vocês parassem e pensassem um pouquinho como foi esse período que vocês estavam sem aulas. O que vocês fizeram? Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma listinha e escreverem ou desenharem, se vocês preferirem, o que vocês fizeram nesse período de férias da escola, né? Ajudaram os pais em casa a arrumar? Ajudaram a vovó, o tio ou as pessoas que vivem com vocês? Organizaram o seu armário, seu guarda-roupa, ajudaram numa faxina, adotaram algum bichinho, algum animalzinho, como é que foi? Então escreva uma frase ou uma palavra ou faça um desenho para que as ideias de vocês comecem a se organizar para esse ano novo que está começando, tá bom? Isso é importante também. Vou dar um tempinho, a gente já retorna e vocês vão estar com a listinha de vocês pronta aí, tá bom? E aí, pessoal, fizeram a listinha, organizaram o pensamento? Então vamos lá. Eu espero que vocês sempre façam isso. É sempre importante a gente fazer esse trabalho de organização do que nós fizemos. Isso ajuda bastante a resolver um monte de problema em matemática, tá legal? Então, como é que foi? Conta um pouquinho para a prof. O que vocês fizeram? Ajudaram a arrumar a casa, a limpar a casa, organizaram o guarda-roupa, isso é importante também, né? Que mais? Plantaram alguma coisa, cuidaram do jardim? Quem mora em casa, pode ir lá cuidar do seu jardinzinho, cuidar das plantinhas, cortar a grama, deixar mais bonitinho. Quem não mora em casa, mora em apartamento ou é um lugar muito pequeno, pode pôr um vasinho com uma plantinha, que tal?
Espero que vocês tenham feito isso. Se não fizeram, ainda dá tempo. Se exercitaram, principalmente quem mora em apartamento, fez um alongamento, esticou os bracinhos, mexeu um pouquinho o seu corpo. Como a gente está muito tempo dentro de casa, é importante que a gente faça a atividade física, pelo menos um alongamento, né? Para o corpo não ficar todo dolorido, isso é importante também. Então, fizeram isso? Espero que tenham feito. Se aventuraram na cozinha? Como é que foi? Saiu um bolo bem gostoso aí? Saiu um pãozinho? Saiu uma comidinha legal? Como é que foi? Espero que vocês tenham feito bastante coisas e estudado um pouquinho também, tá? Então agora nós vamos começar o nosso ano, vocês já devem ter tido algumas aulas aí, né? Essa não é a primeira, é só a primeira de práticas de matemática e sabem que ainda, mesmo a gente mudando de ano, ainda temos o problema aí com a Covid, precisamos cuidar, então ainda é preciso ter cuidado. Não pode deixar de tomar todas as precauções necessárias, certo, gente? Se a gente cuidou até agora, não pode descuidar. E quais cuidados? Existem vários cuidados que são importantes, certo? Um muito importante mesmo é lavar as mãos. E não é só por causa do coronavírus. A lavagem das mãos é importante até para outras doenças, outros vírus que tem por aí. E tem que lavar bem direitinho. Então, deem uma olhadinha nessa imagem que tem aí, de como a gente tem que lavar as mãozinhas, né? Então tem que lembrar de lavar o dorso da mão, a parte de baixo da mão, as unhas, lava bem o polegar, que às vezes a gente esquece. Então essa parte da lavagem das mãos pode salvar muitas vidas. Então tomem bastante cuidado, continuem usando álcool em gel. Quando precisar sair, pessoal, coloca a máscara, toma cuidado com isso, porque ainda temos que observar que o ano acabou, mas os problemas que a gente teve com o coronavírus ainda não, então precisamos cuidar, tá diminuindo, mas precisa cuidar para não voltar a aumentar, certo? Então, eu vou deixar vocês observarem um pouquinho o vídeo que mostra como ele tá por aí e que ainda é importante a gente ter bastante cuidado. Vamos dar uma olhadinha? Muito bem, pessoal, viram como ainda é preciso ter cuidado? Fiquem de olhos abertos e as mãos bem limpinhas, certo? Bom, vamos começar a nossa aula com aquecimento. Como é que a gente vai fazer esse aquecimento? Que nem quando a gente vai fazer exercício, que você aquece um pouquinho antes, o nosso aquecimento vai ser relembrando. Então, nós vamos relembrar um pouquinho o que foi feito nas aulas e práticas de matemáticas no ano de 2020, tá? Vocês, quem assistiu, tudo bem, quem não assistiu, se for possível, tiver acesso, pode pedir para o responsável acessar pelo computador, na internet, que pode rever as aulas. Eu já vou mostrar para vocês como é, tá? Mas o que vamos lembrar? Nós tivemos uma aula que foi junto com práticas de ciência e tecnologia e práticas de língua portuguesa, onde a gente falou da massa dos animais. Lembram disso? Que a gente estudou um pouquinho sobre as formigas, como elas conseguiam carregar bastante coisa, né? E aí a gente brincou com o joguinho da memória, onde vocês tinham que achar o parzinho ali da massa, né? Do peso dos animais. A gente costuma falar peso no nosso dia a dia, mas o certo é massa. É isso que a gente vai, quando vai lá na balança e pesa, é a massa do nosso corpo. Então, o hábito é falar peso, mas é a massa que a gente está verificando, certo? Então, nós fizemos esse joguinho aí que vocês estão vendo na tela, para saber qual era a massa, né, de cada animalzinho que está aparecendo ali. Essa foi uma das nossas aulas.
Outra aula que nós trabalhamos foi sobre probabilidade. Nós falamos da Mega Sena, da chance de ganhar. Lembra como a gente viu que era difícil de ganhar na Mega Sena? Não é impossível. Você tem pelo menos uma chance em 50 milhões e não sei quanto aí. Mas tem uma, né? Impossível não é. Sempre tem alguém que consegue. Então, nós falamos um pouquinho sobre isso também. Né? Relembramos sobre o que é isso de probabilidade, que significa uma chance de acontecimento que pode ser impossível, que pode acontecer e que certamente pode acontecer. Então, nós trabalhamos com essas 3 hipóteses, lembram disso? Nós falamos do joguinho de caro-coroa, lembra? Que tem um lado caro, um lado coroa, por que que é assim? E que isso é utilizado até em jogos de futebol, por quê? Porque a chance é a mesma para cada lado. Então, ou pode cair cara ou pode cair coroa, sendo justa a possibilidade de jogo. Então, os juízes costumam começar o jogo de futebol assim, eles jogam uma moeda, um time escolhe cara, o outro escolhe coroa, para ver quem que vai começar com a bola, certo? Então, aí é um jogo muito justo. Nós trabalhamos um pouquinho com isso. Se vocês quiserem, vocês podem acessar, se vocês quiserem e puderem, para relembrar essas aulas, o canal da TV Escola. Então, todas as aulas de 2020 estão guardadinhas lá no canal da TV Escola e vocês podem, se tiverem condições e acesso aí, de ver, tá? Que senão não tem problema, a gente vai acompanhando aqui pela TV sem problema nenhum, tá? Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha aí na tela, aonde vocês podem acessar. Então, é o site da educação, vocês entram lá, clicam no bannerzinho, que é essa tirinha azul e verde, onde está escrito TV Escola. Na hora que clicar, vai abrir a página onde estão guardadinhos todas as aulas que vocês tiverem em 2020. Daí lá vocês podem procurar práticas de integral, matemática, língua portuguesa, todas as aulas estão lá, certo? Mas não tem problema se não puder, porque nós estamos começando 2021, relembrando o que nós fizemos em 2020, tá bom? Então agora que a gente já aqueceu, vamos lá, vamos tentar, vamos relembrar fazendo. Então, é sua vez. Eu vou trazer algumas atividades dessas, relembrando essas aulas, para que você aqueça um pouquinho mais, mas agora colocando a mão na massa aí da sua casa junto comigo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é lembrar dessa questão da massa. Então, vocês estão vendo um animalzinho aí na tela que se chama rinoceronte, tá? O rinoceronte é um animal grandão, quem nunca viu ele na TV ou alguma coisa assim, ele é grande, ele não é tão grande quanto o elefante, mas ele é grande, é pesado. Então, tenho 3 medidas de massa aí que pode ser do rinoceronte. Eu tenho 900 quilogramas, 900 gramas, 900 miligramas. Só para vocês pensarem um pouquinho, ó, a palavra quilo, que é esse casinho que vai na frente do G, sempre significa vezes 1000. Então, é quilograma, quilômetro, quilolitro. É porque eu estou multiplicando a unidade de medida por 1000. O grama, e é sempre o, tá, gente? Não é a grama, não. A grama é aquele matinho que tem lá no quintal. É o grama. É aquela unidade que tá ali. O miligrama é quando eu pego o grama e divido em 1000 pedacinhos e pego só uma dessas partes, tá bom? Então, para vocês pensarem um pouquinho sobre isso e me falarem qual é o peso certo do rinoceronte aí, tá bom? Vou dar um tempinho e a gente já volta.
aí, pessoal? Com as dicas que eu dei, conseguiram acertar? Vamos ver qual é a resposta? Olha lá, ó, 900 quilogramas. Então, o rinoceronte é um bicho bem grande, tem bastante massa, né? Não poderia ser 900 gramas, porque 900 gramas é quase 1 quilo. É pouquinho para um bicho, né? 1 quilo, imagine um pacote de açúcar, um pacote de arroz de 1 quilo, é pouco. Né? Então, o rinoceronte é um bicho grande. E 900 miligramas nem se fala, é medida às vezes de remédio pequenininho, tá bom? Então, é um bicho grandão, que tem bastante massa e pesa muito. Pode variar, tem rinoceronte que pesa bem mais que 900 quilogramas, tá bom? Vamos pro próximo, então? Vamos lá. Olha, o passarinho é um bicho diferente, ele é menorzinho, tem pouquinha massa. Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso, tá? Vocês acham que ele pesa 1.000 gramas, 100 gramas ou 10 gramas? Quanto será que pesa esse passarinho, que é um bicho pequeno, que tem pouca massa, não é que nem um rinoceronte, né? Então, um passarinho pequenininho, levinho. Pensa aí um pouquinho e a gente já retorna com a resposta. E aí, pessoal, acertaram? O que vocês colocaram aí? 10 gramas? Aposto que sim. Passarinho é um bicho levinho, pesa pouquinho, tem pouca massa. 10 gramas dá conta da massa que ele tem aí, certo? Vamos para o próximo? Lembra que nós falamos também do padrão de vida das estrelas? Também foi uma aula que a gente fez junto com prática de ciência e tecnologia, que tinha o nascimento, a meia-idade, a maturidade. E aí a gente foi vendo que o caos que existia no mundo antes das pessoas saberem o que era tudo, foi por meio da observação desse caos que se chegou a uma ordem. E a matemática estuda muito isso, estuda o padrão, a ordem, o que existe, o que está acontecendo por ali. Para ser um bom matemático, para aprender matemática, é importante que a gente observe esses padrões. Isso faz parte desse estudo, dessa análise da matemática, tá bom? Então, para a gente ver isso, eu trouxe essa atividade aqui, que a gente pode fazer como? Pode usar tampinha, você pode pegar a tampinha e montar ali as figuras, você pode usar papel amassadinho, fica muito mais fácil na hora de resolver se você fizer isso, certo? O que tem aí? Observem bem na tela, ó. Quantos círculos terão a figura 5 de acordo com o padrão de desenho? Então, olha lá, a figura 1 tem um círculo desenhado. Já na figura 2, eu tenho 3 círculos. Na figura 3, 6 círculos. Na figura 4, 10 círculos. Quantos círculos vai ter a figura 5? Se você tiver tampinha ou papel, monta aí, tenta resolver e a gente já retorna com a resposta, tá legal?
E aí, pessoal, como foram? Acharam difícil? Se vocês pegaram as tampinhas ou papelzinho para fazer, fica bem mais fácil, né? Ou desenharam, fica bem mais fácil de resolver, tá bom? Então, vamos lá. Observa lá, figura 1. Figura 1 tem um círculo, tá? Já tá mostrando lá. Aí, na figura 2, o que que acontece? O que que a gente faz na figura 2? A gente aumenta 2 círculos. Então, eu fiquei com mais 2 círculos. Eu tinha 1, na figura 2 eu aumentei 2, fiquei com 3 círculos, certo? Na figura 3, eu pego todo o desenho que está na figura 2 e aumento 3 círculos. Então, opa, primeiro eu aumentei 2, agora eu aumentei 3, fiquei com 6. Tá lá, na figura 4, eu fiquei com 10 círculos. Eu peguei tudo que tinha na figura 3 e aumentei 4 círculos. Por isso que eu tô marcando de azul ali, para vocês verem o que que tá sendo aumentado em cada figura. Como que vai ficar a figura 5, então? Eu tenho que pegar toda a figura 4 inteirinha, com os 10 círculos, repetir, e daí eu aumento 5 círculos. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu fui aumentando sempre um círculo, e na próxima figura mais um. Olha lá, ó. Aumentei aqui, fiquei com mais 2. Aumentei aqui, mais 3. Aumentei aqui, mais 4. Então, é sempre um círculo a mais do anterior. Aumentei aqui, mais 5. Ou seja, a figura 5 tem 15 círculos. Espero que vocês tenham conseguido fazer, tá? Se usar o material, se desenhar, fica muito mais fácil. E isso é muito importante na matemática, observação de padrões. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi só um aquecimento para o ano de 2021 que vem com tudo por aí, tá? Até mais, pessoal!